Vamos abrir a nossa mente para a nossa espiritualidade. Estamos agora dentro de Deus, dentro do amor de Deus, dentro da luz infinita de Deus, junto a esses guias, protetores, mentores, anjos e arcanjos. Vamos começar a viver a vida do Espírito, a vida verdadeira, que é a nossa realidade maior, e comecemos a entender o universo na sua imensidão, do macrocosmo ao microcosmo, como tudo está em perfeita ordem, perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, porque tudo transcorre dentro de um plano divino maravilhoso, fantástico. Nós temos que ter a certeza que existe algo maior que está colocando todos os fatores da Terra e do espaço fluindo na mais perfeita ordem. E assim nós começamos a entender quanto a perfeição de Deus se manifesta em toda parte, em todo lugar, em todas as situações, por mais diversas que elas se apresentem. Quando você descobre que todo esse universo está em perfeita harmonia, você passa essa concepção para o seu dia a dia. Quando você vê que o sistema solar, todo esse equilíbrio que faz com que todo o universo tenha esse aspecto, e a gente pode passar isso para o nosso dia a dia. Então, quando você olha para o universo e fala, olha que maravilha, olha que perfeição, olha que extraordinário, devemos fazer isso no nosso dia a dia também. Chegar para a nossa vida, olha que maravilha, olha que perfeição, olha que extraordinário. Porque não importa se é no macro ou no micro, tudo é a harmonia de Deus. A concepção que nós temos até de não entender isso faz parte do plano de Deus. Mas quando a gente atinge um nível espiritual maior, a gente entende que isso é a perfeição de Deus. E ao fazer isso, a gente está fazendo com que a energia que flui conosco seja muito mais leve, muito mais serena. Porque o que muda realmente no universo, na vida e nos acontecimentos, não é a ação, mas o entendimento da ação, a percepção da ação. As coisas vão continuar acontecendo como tem que acontecer, porque faz parte de um plano evolutivo normal, natural. Mas a forma que você vai enxergar isso é que faz a diferença. Porque isso é um processo de crescimento, de transformação natural. E vai ter que acontecer porque tem que acontecer, porque faz parte natural do processo. Quando você começa a enxergar dessa forma, você se harmoniza. E aí tudo flui de forma melhor. Um entendimento melhor, um entrosamento melhor. Quando você começa a achar que o universo é uma desordem, a sua vida é uma desordem, os acontecimentos são errados, as coisas estão fora do lugar, as coisas não podem ser dessa forma, tem que ser de outra forma. As coisas não podem ser desse jeito, tem que ser do outro jeito. As pessoas não podem ser assim, elas têm que ser assado. Você entra num conflito muito grande. É como chegar e falar, olha, o Sol não está na posição certa. Eu acho que o Sol devia ficar mais para a esquerda, mais para a Lua também não está na posição ideal. Ela tinha que ficar mais perto. Como assim? Se você for ver a Lua, o Sol, diante desse universo, é menor que nós, em relação à Terra.
é um ponto ínfimo. E se a gente fosse calcular, se a gente fosse maior que o Sol e maior que a Lua, e chegasse a falar, não, essa Lua está no lugar errado. Se fosse um ser sobrenatural, e chegasse, não, essa Lua está no lugar errado, esse Sol não está certo, esse planeta não está assim. Como assim? E isso funciona no microcosmos também, né? Assim, nós, na nossa vida, a gente acha que é concepção que as coisas estão tudo erradas, que nada funciona, que nada presta, não sei o quê. E é a perfeição do universo. Cada grão de areia que está na praia ali, ele não está à toa. Ele não está ali por um acaso. É a perfeição do universo que fez ele estar ali. E se a gente for ainda mais microcosmicamente, a gente vai ver qual é o ser que mais habita a Terra. São as bactérias, são os vírus, são os fungos. Eles são muito mais populosos que nós. Eles estão errados? Estão mal colocados? Eles estão desajustados? Não. Então nós temos que entender que dentro desse infinito existe uma perfeição. Então quando você gera um conflito diário de que nada está bom, que nada está certo, a gente entra em depressão, a gente fica angustiado e quer modificar tudo, porque... Por que isso? Né? É um processo, isso também faz parte de um plano de Deus. Mas quando você trabalha em prol de uma melhoria, de um crescimento, de um desenvolvimento melhor, sabendo que tudo está dentro de um plano divino, é muito mais fácil, é muito mais leve. Né? Não que as coisas têm que ser estacionadas, né? Ah, tá tudo bom aqui, eu vou ficar sentado aqui e pronto. Não é isso, não é questão. O progresso, a evolução, o crescimento faz parte do nosso ser. Mas tem que ser em amor. Se olha, nós utilizamos instrumentos de guerra, de violência, de agressividade, de luta, a gente entra num conflito, um desgaste energético muito grande. Não que isso não faça parte do crescimento, faz parte. Mas quando a gente começa a entender essa perfeição do universo, você vai lidando melhor com as situações que a vida lhe apresenta. Né? Às vezes você está numa situação que 10 coisas acontecem ao mesmo tempo. E você fala, não, isso é um plano de Deus. Só de você saber que é um plano de Deus, não é fulano, não é ciclano, o culpado é ele, o desajeitado é aquele, o errado é aquele outro. Não, o processo não é descobrir isso, quem é o errado, quem é o certo no jogo. É o quanto de amor que eu vou poder gerar naquele processo que está acontecendo ali. Porque aquilo ali tem que acontecer, vai acontecer. As coisas que acontecem é porque tem que acontecer. Ah, não, poderia ser de outra forma. Você pode pensar dessa forma no sentido de crescimento e de melhora, sim. Mas o que aconteceu é porque tinha que acontecer. Porque a evolução nossa ainda é de acontecer determinadas coisas num nível ainda primário. Quando atingirmos os níveis mais elevados, essas coisas não vão mais acontecer. Então, é isso que é maravilhoso no universo. O universo é essa maravilha, que é em todos os aspectos, em todos os níveis. Eu não posso achar que, lá o cosmos é maravilhoso, as estrelas são maravilhosas. Aquilo ali é um grãozinho de areia. E não achar o grãozinho de areia que está aqui no meu pé, aqui que eu estou pisando, que seja uma coisa maravilhosa. Por que não? Qual é a diferença? Né? Então, quando você... as bactérias, os fungos, os vírus, os insetos, tudo isso aí é um plano de Deus igual com todas as coisas.
o que nós devemos que entender é que o nosso processo de harmonização, de crescimento, de evolução, ele precisa ter esse entendimento que todas essas situações que a vida nos impõe já são totalmente delimitadas, né? Não tem como você falar, não, pô, isso aqui não era para estar assim, porque está errado, porque não sei o que. Não tem nada errado. Dentro do grau evolutivo, do estágio que a gente está, é essa forma que vai se apresentar. Se fôssemos lá em outro nível, em outra esfera, em outro planeta, em outra galáxia, em outra dimensão, seria diferente. Mas nessa que nós estamos, é isso que tem que ser apresentado, né? O nosso espírito, ele tem a capacidade de adaptação a qualquer tipo de situação. Nós precisamos um entendimento. E quando você bota Deus na frente, Deus diz o universo, o cosmos, você consegue lidar melhor com as situações e você consegue se proteger de todas as vibrações, às vezes, que emanam daquela situação, X ou Y. Então, a gente tem que despersonificar as coisas, não botar rótulos, né? Quanto mais a gente tirar os rótulos, mais a gente vai conseguir lidar melhor. Ah, foi fulano que fez isso, foi o obsessor que fez isso, foi o ciclano que foi isso. Quem é esse? Né? As coisas são porque tem que ser, porque é o grau evolutivo que a gente está. E aí tudo certo, porque você consegue melhorar a sua vida raciocinando inteligentemente, sem perder tempo rotulando, culpando, condenando, criticando a vida, achando que a vida está errada. O nível que vai fazer melhorar a vida não são os acontecimentos em si, é a forma como você vê os acontecimentos, o seu entendimento, porque as coisas vão continuar acontecendo. No nível que a gente está, é isso aí mesmo. Quando você passar para um outro nível, você vai para outra esfera. Mas você só vai para outra esfera depois que você se harmonizar com o nível que está aqui. E se você entra em choque o tempo todo contra tudo e contra todos, e criando um conflito maior, você não entendeu nada. A questão não é definir a coisa como certa ou errada. O importante é você definir que aquilo ali é a perfeição de um plano que corresponda à realidade que nós estamos. E aí você emana amor, você abençoa, você ilumina aquele processo. E aquele processo ele começa a modificar, não porque você modificou a situação, mas é porque você começou a ver a situação de outra maneira. Você pode ir para um trabalho que seja, exercer as mesmas funções que outras pessoas, só que você pode exercer agradecendo a Deus com amor e tudo, e outra reclamando, chateada, angustiada, e triste, deprimida. Então o processo é o mesmo, não muda, não vai mudar, porque a esfera é essa. Agora, se você começar a enxergar de outra forma, essa vai ser a grande mudança. A árvore está ali na tua frente, você pode falar, pô, essa árvore aqui tem um monte de folha, suja a minha rua, as fruto apodrece aqui, faz mau cheiro. Aí outro, não, chega ali, pô, essa árvore é maravilhosa, me dá sombra, essa árvore me protege, essa árvore oxigena o ar, essa árvore... Então, enfim. E a árvore não vai mudar, o processo da árvore é esse, né? Então, quando você começa a entender o tudo é Deus,
você vai entendendo a perfeição do universo. Né? Por que Deus não bota uma árvore de dinheiro, ou uma árvore que não suja a rua, ou uma árvore que dá fruto que não apodrece, né? Poderia, né? Se Deus quisesse, poderia. Mas não, porque a perfeição é isso. E aí muitos vão falar, não, vamos cortar essa árvore. Outros vão falar, não, vamos plantar mais árvores. Quem que está certo? Cada um está no seu nível. O importante é o amor que você vai gerar naquela harmonia, naquela situação que você está vivendo. O processo é muito importante de entendimento de Deus, da perfeição de Deus no macro e no microcosmo. E aí você se harmoniza, você tem uma percepção maior, você tem um entendimento maior. Porque é assim, eu não sei o que eu vou fazer ou deixar de fazer, eu não tenho que necessariamente fazer um planejamento. Mas se eu conseguir entender Deus na vida, nos acontecimentos, os guias, os protetores, os mentores vão me utilizar como instrumento para ajudar aquela transformação, como uma ferramenta que emana luz, que emana amor, que emana energia, que emana paz, que emana felicidade. Então nós aqui, fazendo com que os nossos pensamentos melhorem, as esferas superiores vão nos utilizar como instrumento de melhora. E às vezes vai nos colocar em situações que as vibrações estão muito baixas, mas justamente para a gente estar ali, justamente para poder ser o instrumento para melhorar aquelas vibrações. Mas as vibrações estarem baixas, mas é perfeito que elas estejam baixas no nível que a gente se encontra. A ideia é você chegar no nível que você não entre naquela vibração. Né? Você não entra naquela armadilha vibracional inferior. É sempre uma grande oportunidade de exercitar o entendimento da espiritualidade quando você percebe que aquilo que está sendo colocado pode ser uma armadilha para você. Então você tem que tomar cuidado, você tem que entender que aquilo ali não é brinquedo. Não é porque alguém não gosta de mim, ou porque eu fiz alguma coisa errada, ou porque quem é que não vai fazer alguma coisa errada? Né? Ou porque você não fez alguma coisa que deveria fazer, e aí você vai se colocar como um ser sofredor. Todo mundo erra, todo mundo faz coisas inferiores. Erra no sentido de fazer coisas inferiores, tá? Erra porque o nível que a gente está é para fazer coisas ainda primárias. E é um processo ainda limitado da nossa evolução. E a gente tem que entender que esse processo faz parte. Por isso que a gente tem que entender a perfeição de Deus em todas as coisas. Porque quando você ama as coisas, os acontecimentos, porque você entende que é um plano de Deus, automaticamente os seus guias protetores já estão atuando através de vocês. E vocês vão ter atitudes melhores. Agora, sem isso não vamos ter. Porque nós precisamos dessa sintonia maior. Não pense que você sozinho vai conseguir fazer alguma coisa elevada. Você nem faz sozinho uma coisa elevada, nem sozinho você faz uma coisa inferior. Você vai ter que estar guiado por algum tipo de vibração. Ninguém faz nada sozinho. A gente está sempre naquela sintonia.
Então, meus irmãos, quanto mais a gente entender o universo presente aqui, a perfeição, a presença de Deus, a certeza do universo vibrando, e você conseguir lidar melhor com a situação, porque simplesmente porque você entendeu que é um plano divino e aí você emana amor naturalmente, independente daquilo que está ali, né? Porque a gente é muito assim, a gente espera para ver qual tipo de energia que vai ter, para ver se a gente vai brigar, ou se a gente vai chorar, ou se a gente vai correr, ou se a gente vai sorrir. A gente é muito à mercê do externo. E o externo vai estar fluindo o tempo todo, toda hora, independente